Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com mais um capítulo do livro Encontro Marcado, um capítulo muito interessante, que nós vamos poder ter reflexões aqui bem importantes, né, sobre esse tema, né, que está no título do capítulo aí, os nossos entes amados. Né? Esse é um tema que, quando, né, a gente escolheu aqui para poder trabalhar hoje, imediatamente a gente imagina que seja muito fácil, né, trabalhar com esse tema, né, porque quem de nós não tem os seus, né, seus entes amados? Mas nós vamos ver que o que Emmanuel nos traz hoje são reflexões profundas sobre, né, o nosso trato, né, com esses entes queridos, os nossos entes amados. E aí eu já começo com uma definição que Emmanuel traz no início do capítulo, né, que ele diz: nós referimos-nos aos entes amados como sendo tesouros do coração. E é exatamente isso que eles são para nós. Né? Como eu gostei muito de um termo que Emmanuel usa, né, um pouco mais à frente no capítulo, e que ele fala que são os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos e irmãs, os nossos amigos, de uma forma geral, todos aqueles que nos trazem o seu doce magnetismo da afinidade. Olha que definição interessante, né? Doce magnetismo da afinidade. É isso que representam para nós, né, aqueles que são os nossos tesouros do coração. E aí começa Emmanuel a nos trazer, né, o tema central do estudo. Às vezes, ele diz no capítulo, né, supomos encontrar neles, nos nossos entes amados, as mais nobres criaturas da terra e, no afã de testemunhar-lhes a confiança e ternura, proclamamos o intento de subtraí-los às dificuldades educativas do mundo, sob o pretexto de livrá-los de sofrimento e tentação. Então, olhem que ponto importante. Né? E, mais uma vez, né, assim como quem de nós não os tem, né, os nossos entes amados, os nossos entes queridos, né, e mais uma vez, né, Emmanuel não coloca apenas os familiares, muitas vezes nós imediatamente associamos aos nossos familiares, que o são também, né? Mas inclusive aos nossos amigos, aqueles, como disse anteriormente, né, todos aqueles que nos trazem o doce magnetismo da afinidade. Né? Então, muitas vezes, nós, por exemplo, né, usando esse papel que para mim é mais fácil de exemplificar, né, nós como pais, né, nós procedemos exatamente como Emmanuel nos fala. Né? Querendo muitas vezes, né, no afã, né, no intuito, né, de poupá-los do que Emmanuel chama também de uma forma muito interessante, né, de dificuldades educativas do mundo. Olha que interessante. O que seriam os obstáculos para eles, né, se não isso, né, as dificuldades educativas do mundo. Né? Então, querendo poupá-los da dor, do sofrimento, que muitas vezes nós mesmos experimentamos, né, nós temos essa postura, né, de superproteção, né, de evitar muitas vezes aquilo que, não aquilo que nós achamos, temos a certeza, a convicção de que é ruim, não é isso, né, mas é numa postura superprotetora de muitas vezes querer direcionar o caminho. Né? Acho que o termo que Emmanuel, de uma forma geral, nos traz é mais ou menos nesse sentido, querer ditar, né? Ditar aquilo que eles devam fazer, né? Aquilo que nós acreditamos que seja o melhor para que eles façam e mais uma vez, nada, né, errado, inclusive no papel encarregado que somos, né, como pais, usando o exemplo dos pais, né, encarregado que somos dessa responsabilidade de criá-los, encaminhá-los para o caminho certo, né, o caminho de Deus, essa é uma obrigação nossa.
mas existe um limite, né, entre essa postura e a postura, né, de querer a todo custo livrá-los, mais uma vez, do que Emmanuel chama muito, de uma forma muito didática, né, das dificuldades educativas do mundo. Aí Emmanuel continua. Habitualmente, contudo, um problema aparece na lavoura afetiva que nos consagramos. Tranca-se-nos afeto. Olha que termo interessante. Tranca-se-nos o afeto, ou seja, aprisiona, né? Em torno das pessoas que a vida nos confiou a dedicação, e eis que elas, pouco a pouco, se transformam em prisioneiras de nossas exigências, sem que venhamos a perceber. Então, Emmanuel coloca de uma forma assim, sublime, né? Sublime. Muitas vezes aprisionamos, né, esses afetos, né? Esses que são os nossos tesouros do coração, né? Com as nossas exigências do que nós muitas vezes colocamos como o correto proceder, mas maquiando aquilo que é o que eu gostaria que eles procedessem. Então, olhem a diferença, né? E como é que ele coloca muito bem também, Emmanuel, né? Muitas vezes de forma inconsciente, né? Mais uma vez trazendo para o exemplo dos pais, né? Nós não fazemos isso, né, muitas vezes por excesso, né? Pecamos, né, pelo excesso de zelo, o excesso de cuidado. É exatamente quando Emmanuel coloca, né, a prisão do afeto, né? É o querer a todo custo que eles não passem por dores e sofrimentos que são dificuldades educativas do mundo. Então esse limite é tênue, e é sobre isso, é sobre essa postura do excesso, né, que Emmanuel nos chama a atenção no capítulo de hoje. Aí ele diz, continuando, né? Cada um de nós traz consigo realizações inacabadas, objetivos por atingir, tarefas ou débitos diferentes que, na maioria das ocasiões, não nos permitem a comunhão imediata uns com os outros. Ou seja, traduzindo, né, gente? Cada espírito tem a sua história, cada espírito tem a sua bagagem de feitos a realizar, de débitos, né, a quitar, né, de tarefas que assumiu quando da programação lá no planejamento reencarnatório, né, e colocados sob os papéis, né, que nós classificamos como tesouros do coração, nos papéis de filhos ou de pais, né, ou de amigos, enfim, de irmãos, de irmãs, nós não temos o direito, né, dessa interferência direcionadora, né, essa interferência que aprisiona, né. Eu vou usar um exemplo que acho que vai deixar ainda mais claro isso que Emmanuel aborda nesse capítulo, né. Por exemplo, é clássico isso que eu vou falar, né? Muitas vezes a exigência que o pai faz, né? E com posturas muitas vezes veladas, né? Mas nesse sentido, que o pai faz, por exemplo, de que o filho assuma determinada profissão, essa ou aquela que mais lhe convém, ou que assuma os negócios da família, por exemplo, né? No episódio sucessório, né? Então, olha um exemplo aí, né? Eu até uso um caso particular que eu costumo dizer, né, que quando eu vejo essas dificuldades entre pais e filhos, né, dentro desse exemplo que eu trouxe, né, por exemplo, do filho ter dificuldades em trabalhar com o pai numa determinada empresa, ou no empreendimento, ou seguir, ainda que seja a profissão do pai, né, eu uso sempre como exemplo que eu costumo falar que a coisa que mais me deixaria feliz nessa vida teria sido trabalhar com meu pai, né? Mas que não foi possível nessa passagem, né? Ele tinha a profissão dele e eu fui seguir outra profissão completamente diferente. E o respeito que ele sempre teve com a minha decisão, né, me marcou muito. Desde o início da minha opção profissional, né? Ele deixava sempre claro que aquele era o caminho que eu iria escolher, e independentemente desse caminho, ele me apoiaria, né?
Então, é sobre isso que nós estamos falando, né? Uma postura que hoje eu classifico, né, de maturidade espiritual. Né? Então, é só para trazer o exemplo que fica mais fácil o nosso entendimento. Né? Aí Emmanuel encerra o capítulo com essa frase: peçamos a Deus nos ajude a reconhecer-lhes a liberdade, ou seja, a liberdade desses nossos entes amados, né? A fim de que escolham os caminhos e experiências que lhes pareçam mais justos à jornada de progresso e elevação, sem que haja cativeiro na vida, nem para eles, nem para nós. Era exatamente do que a gente estava falando, né? Então, que Deus nos ajude a reconhecer a liberdade e a capacidade decisória pelo livre-arbítrio desses espíritos que são os nossos entes queridos, são os nossos entes amados, que estão nos papéis de filhos, né, de irmãos, de pais, enfim. Né? Porque essa liberdade ela pressupõe a responsabilidade pelas suas escolhas. Né? E quem vai responder por isso, né, aí, claro, né, para todos nós, que é o próprio espírito. Né? E ele fala que o cativeiro, ou seja, a prisão, né, representada aí por tudo isso que nós falamos anteriormente nessa postura do excesso do zelo e direcionadora daquilo que o pai quer e não o filho, né, para trazer o exemplo que eu estou usando aqui na ilustração, né, que isso não se represente o cativeiro, ou seja, uma prisão, nem para o filho, nem para o pai, né, nem para eles, nem para nós. Né. E aí, o tema central, né, gente, a educação, né, do coração, sobre a educação do coração, nós trouxemos, né, primeiro, a pergunta do Livro dos Espíritos, que é a questão 208, está lá no Livro dos Espíritos, para reforçar os nossos, primeira, a nossa influência como pais, né, usando esse exemplo aí dentro do contexto do capítulo, né? E olha o que nos diz, né, nos dizem os espíritos instrutores lá na questão 208 do Livro dos Espíritos. Kardec formula a seguinte pergunta: né? O espírito dos pais não exerce influência sobre os filhos após o nascimento? E aí a espiritualidade instrutora responde: exercem muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então, eu quis trazer essa questão para reforçar primeiro, né, que esse papel de educadores do coração, né, educadores da alma, do espírito, né, esse papel cabe aos pais. Né? E que, assim como, né, o encaminhamento para Deus, né, é o caminho correto, né, e é o que deve ser feito, aí imaginando-se a tarefa como uma tarefa bem cumprida, né, nós podemos ilustrar que esse aprisionamento que foi tão colocado anteriormente, né, representado aí, né, pelo excesso de zelo, por aqueles pais, né, que trancam os filhos nos seus próprios desejos, né, isso também representa aí uma falha e, portanto, aí responderemos nós como os pais. Né? Olha o que diz Walter Barcelos no livro Educadores do Coração. Olha que interessante. Prepará-los, os pais, né, devem prepará-los, os filhos, na liberdade responsável, ou seja, na liberdade para que ele faça as corretas decisões, ele, o filho. Né? Educá-los para que sejam eles mesmos. Respeitar suas individualidades e aptidões. Olha que importante. Né? Respeitar suas individualidades e aptidões. Afinal, cada filho é um espírito. Né? Cada espírito traz a sua própria bagagem, a sua própria história. Tem as suas individualidades e aptidões, compreendendo seus temperamentos e gostos particulares. Ou seja, né, é preciso compreender, né, o que o filho
traze as suas necessidades e educá-lo para que possa ser capaz de tomar as decisões por si próprio, respeitando essas individualidades, respeitando essas aptidões, mas sempre no caminho correto. E para encerrar, eu trouxe lá do livro O Consolador, também ditado por Emmanuel Chico Xavier, a questão 110, em que Emmanuel, em que a questão é formulada, a seguinte questão é formulada a Emmanuel: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, lembrando e reforçando, que a educação do coração, principalmente, se faz naquela que é a melhor escola, a escola do lar, e pelos pais e responsáveis por aquele espírito que é acolhido nesse recinto. Agradecemos a todos e até o próximo estudo.